Pessoal, cuidado, muito cuidado aqui, certo? A CESP pode explorar isso aqui de você, dizendo que é apenas um processo administrativo. Não, tem que ser uma sentença judicial. Mas você não falou que ele responde um processo administrativo? Sim, um inquérito policial. Procedimento, processo, depende do ponto de vista. Procedimento administrativo, por exemplo. Um inquérito policial. É o único inquérito policial previsto na legislação brasileira que você tem a ampla defesa assegurada. Olha só que legal. Está lá previsto na lei. Certo? Mas a sentença judicial tem que ter trânsito em julgado. Ninguém perde a cancelamento da nacionalidade assim, não. Beleza. Nesse caso, como eu já havia dito, quem pode perder é tão somente o brasileiro naturalizado. Não perca de vista. Estamos falando do cancelamento da naturalização. Certo? Situado, meus amigos, vejamos agora. O risco de geração, estou no parágrafo único. O risco de geração da situação de apátrida será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade. Olha só que bacana, olha só que lei inclusiva. Olha só como essa lei 13.445, ela se preocupa com a condição do apátrida, né? Do direito à nacionalidade. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Se o camarada, digamos aí, vou usar um exemplo bem chulo, de um país, por exemplo, da Ásia, cortina de ferro, um país, pode ser de qualquer lugar do mundo, Ásia, África, Europa, né, América, em que aquele que adquiriu voluntariamente outra nacionalidade não tenha o direito a regredir, a voltar para a nacionalidade originária, ou seja, a condição nata de onde ele nasceu, ou do pai que ele teve, enfim. Essa situação pode ser levada em conta até mesmo para não gerar o cancelamento. Veja que isso aqui nada mais, nada menos é do que uma cláusula de abertura, né? O que quer dizer com isso aqui, Ué? Cláusula de abertura? Sempre uma situação que traga um preceito normativo amplo, que vai querer a análise do caso concreto. Ó. Risco de geração da situação de apátrida. O que danado é risco de geração de situação de apátrida? Isso aí vai ser dado uma interpretação conforme o caso concreto. Tranquilo? Beleza. Então, sentença transitada em julgado no caso de brasileiro naturalizado e uma ação específica de perda, ação de cancelamento de perda da nacionalidade. A perda punição também dita. O efeito dessa ação será ex nunc, pessoal, certo? Vigorando daí para frente. O indivíduo, olha a questão que eu trago agora. O indivíduo que vira estrangeiro poderá reaver a naturalidade ou nacionalidade, né? Perdão, brasileira de forma administrativa. Olha que legal isso aqui. O estrangeiro, o brasileiro, perdão, o indivíduo que vira estrangeiro poderá reaver a naturalidade brasileira de forma administrativa. Onde é que a gente está examinando? Para deixar bem situado. Aquela ação de cancelamento. Ele perdeu por uma sentença transitada em julgado. Estou no inciso 1 aqui do parágrafo 4º. Esse camarada perdeu via de ação judicial, com trânsito em julgado. Tranquilo. Se ele perdeu por uma ação judicial, ele pode reaver a nacionalidade por apenas um procedimento administrativo? Não. Se ele perdeu judicialmente, não será possível reaver administrativamente, certo? A doutrina defende que o adequado judicial, o princípiozinho da simetria das formas. Perdeu por juiz, readquire também por ação judicial, seja revisional, seja rescisória. 2. Olha o que eu trago agora. Aquisição voluntária de outra nacionalidade. A perda, mudança. Sujeito passivo, tanto brasileiro nato quanto naturalizado. Basta adquirir voluntariamente outra nacionalidade. Motivo, ato de efetivamente adquirir outra nacionalidade. Procedimento,
administrativo e tramita perante o Ministério da Justiça, efeito também ex nunc. Lembrando, sempre a ressalva, desde que, nunca esqueça disso aqui, ó, salvo nos casos, se o país que ele adquire reconhece a nacionalidade originária, ele não perde a nacionalidade. Caso seja imposto a ele a naturalização como forma de exercício dos direitos civis e permanência no território, ele também não perde a naturalização. Perfeito, pessoal. Agora trago outra questãozinha aqui, ó. O indivíduo que vira estrangeiro poderá reaver a naturalidade brasileira de forma administrativa? Olha só, ele nesse caso, dessa aquisição voluntária, ele poderá perda mudança, no caso, ele pode readquirir administrativamente, ele não teve aquela ação de cancelamento. Ele perdeu por um ato voluntário que geralmente é administrativo. Sim, nesse caso sim, basta que faça os trâmites perante o Ministério da Justiça. Perdeu, retornou. Tranquilo? Agora olha a observação. Olha que situação a doutrina bota a gente. Aquele brasileiro nato, ele perdeu a nacionalidade brasileira. John, na verdade, nosso exemplo usado, nosso amigo John, o do Green Card. Ele perdeu voluntariamente. Aí pergunta-se, quando ele vai readquirir administrativamente? Ele perdeu porque ganhou outra estrangeira. Aí veja bem, quando ele readquire, ele volta na condição de brasileiro nato ou naturalizado? Olha que questão interessante. E aqui, a doutrina, logicamente, traz duas posições. A do nosso amigo Jaz, né, José Afonso da Silva, entende que ele readquire a nacionalidade em condições de brasileiro nato. Um forte doutrinador aqui, viu, pessoal? Um dos nossos expoentes em direito constitucional, já falecido, o Jaz, José Afonso da Silva. Porém, existe outra corrente, defendida por ninguém menos que Bernardo Gonçalves, dentre outros, né, que entende que a única forma de um estrangeiro adquirir a nacionalidade brasileira é através da naturalização. Logo, o brasileiro nato, que perde a nacionalidade e pretende adquiri-la, só é possível por meio da naturalização. Isso não é uma questão fechada, não tem jurisprudência ainda sobre isso, e aqui eu deixo seu material completinho para que futuramente, se Deus quiser, você for fazer uma prova. Se cair isso aqui, você vai lembrar da nossa aula. Observação 2. Atualmente, esse problema foi solucionado pela Lei de Imigração, que passa a adotar a posição de José Afonso da Silva. Lei declarada até agora constitucional, repito, não tem nenhuma questão jurisprudencial ainda nesse sentido, né? Mas a lei está com a primeira corrente. Voltaria à condição de brasileiro nato. Tranquilo, pessoal? Olha aí que beleza. Se cair na sua prova, você fica com a primeira corrente. Sempre. Certo? Tranquilo. Olha só, da reaquisição da nacionalidade, 76, diz o seguinte: o brasileiro que, em razão do previsto no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12, vamos ler novamente, que diz assim, não se perca, parágrafo 4º, adquirir outra nacionalidade, pá, aí traz a linha A e B, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, e aquilo que a gente já viu. Houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo. Tranquilo? Perfeito. Olha só, exceções à perda por aquisição voluntária. Aquelas alíneas A e B, que a gente já mastigou elas aqui, vamos passar. Aqui, só para deixar claro, o mesmo que a gente já viu aqui, ó. Mesmo textozinho, certo? Não percamos tempo. Observação 4. O STF já decidiu que o Green Card é causa de quem seja aquisição de nacionalidade norte-americana, nós já vimos isso. E observação 5.
Distinções entre os brasileiros natos e naturalizados. Pessoal, vamos abrir agora nosso... não sei se eu coloquei aqui, não. Vamos abrir agora a nossa Constituição. Vamos fazer um exercício agora de leitura. Essa distinção é bastante importante e eu quero que você marque no seu Vadmec isso aqui. Cai muito em prova, certo? Sigamos. Olha só, vamos lá. Artigo 12, parágrafo 3º. Primeira coisa que diz. São privativos de brasileiros natos os seguintes cargos: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Então, primeiramente, a gente traz 3 presidentes e um vice. Presidente da República, da Câmara e do Senado Federal. Cuidado, não tem Congresso aqui. Mas do Congresso é brasileiro nato? É. Por quê? Porque o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Não se esqueça disso, certo? Se trazer presidente do Congresso Nacional, tá certo, tá certo. Porém, é aquela questão que você tem que tomar cuidado com a maldade do examinador. Às vezes o bicho é tão ruim que ele traz esse rol aí e põe o Congresso Nacional. Não está expressamente na lei. Porém, o presidente da Câmara o presidente do Congresso Nacional é automaticamente o presidente do Senado. Com certeza, tem que ser um brasileiro nato. Certo? Cuidado com a maldade. 3 presidentes e um vice. Qual vice? Vice-presidente da República. Tranquilo? O que mais? Ministro do STF, aqui não diz presidente do STF, diz ministro do STF. Se é ministro, também não pode ser o presidente do STF. É uma questão lógica. Para ser presidente do STF, você tem que ser ministro do STF. Outro cuidado que eu quero que você tenha com isso aqui, ministro do STF, né? Supremo Tribunal Federal, a banca pode querer colocar STJ, pessoal. Cuidado com isso aqui. Você lê apressado, lê STF bonito. Carreira diplomática, né? Carreira diplomática é só brasileiro nato, é claro, é aquele que negocia tratados, convenções internacionais, né? Oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Não é ministro de Estado qualquer. Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia. Basta lembrar que a gente teve um ministro da Educação, salvo o melhor juízo, um colombiano, um venezuelano, não me lembro exatamente, no recente governo Bolsonaro. Nós tivemos um ministro estrangeiro no nosso governo. Agora, o que não pode é o ministro de Estado da Defesa. Tranquilo? Perfeito. E o que mais, pessoal? É só isso aqui que está na Constituição? Não. Olha só. Coloquei aqui o artigo 5º, inciso 2. Não, pessoal, isso aqui foi um erro material, tá? Eu sabia que não tinha nada a ver. Desconsiderem isso aqui, por favor. Beleza. Olha só. 89, inciso 7, que são aqueles cidadãos do Conselho da República, né? São 6 brasileiros natos, 2 escolhidos pelo presidente, 2 escolhidos pela Câmara dos Deputados e 2 escolhidos pelo Senado Federal. Vamos a ele? Vamos lá. Artigo 89, inciso 7 da Constituição. Diz o seguinte: o Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República, e deles participam 6 brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Pessoal, só aproveitando aqui esse gancho, cuidado. Quero que você grife aí, se é que meu aluno já não grifou na nossa aula de Poder Executivo. Quem nomeia é o presidente da República. Quem elege os outros 2 é o Senado e a Câmara dos Deputados. Eu tenho certeza que vocês, quem assiste essa aula comigo aqui, eu mandei grifar. Certeza absoluta. Quem tiver que seu Vadmec aí assistir essa aula, depois dê um salve aí, dizendo se tá ou não tá grifado isso aí. Se não tiver, grife agora. Artigo 222, pessoal. Olha só outra exceção que é uma diferença, né?
do brasileiro nato para o naturalizado. Vamos lá. 222. Abra sua Constituição. Não deixe sua Constituição mofar, pelo amor de Deus. Ela sempre está com cheiro de novo, desgastada, né? A propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora, de sons e imagens é privativa de brasileiros natos. Cuidado isso aqui também. Tranquilo? Perfeito. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para ver se eu não me confundi. Rapidamente. É isso aí, pessoal. Simbora. Olha que coisa boa agora. Visto a questão agora da nacionalidade, as informações que você precisa para a sua prova está tudo aqui, pessoal, né? Não canso de dizer. Amplie seu conhecimento, vá num livro, se você tiver acesso, né? Vá montando outra coisa. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui rápida. Professor, Não se esqueçam jamais de ir montando sua biblioteca. Mas o Elton, eu vou montar uma biblioteca. Você tem que montar uma biblioteca, meu amigo. Você vai exercer um cargo jurídico. Aquele que se afastar do que a doutrina ensina, ele vai ficar um carimbador eterno. Nunca troque o livro pelo carimbo. A gente não pode fazer isso, pô. Sempre tem que estar lendo, tem que estar correndo atrás do que a doutrina diz, do que a jurisprudência diz, até mesmo para você exercer uma profissão com maior garantia, né? Tá seguro no que tá fazendo, né? Vê aí, ó. Eu gosto muito de futebol. Se os técnicos antigos, da geração antiga não estão mais estudando, tem uma geração aí, meu amigo, nova que vem comendo livro, estudando, perdendo noite de sono, assistindo videotape, posicionando seu jogador. É desse jeito. A gente é a mesma coisa. A gente não pode ser engolido, pô. Certo? Até mesmo para quando você for defender uma posição sua, você ter base jurídica para isso. Do contrário, você vai ser um carimbador. Um carimbador de inquérito, né? Enfim, vai sair de casa para ter raiva. Vai sair de casa para ter raiva. Porque daqui a pouco, quando passa 5 anos, eu tenho certeza, né? Eu já servi no exército e passou 5 anos, você não tinha contato com doutrina lá, não tem nada, é tudo ultrapassado, com todo respeito, né? Mas chega uma hora que você sai de casa para fazer a mesma coisa sempre e diz, meu Deus do céu, que perda de tempo. Pelo amor de Deus. Tranquilo? Vá montando sua bibliotecazinha devagarzinho. Ah, não tenho direito, mas esse faz um sacrifício, esse mês vou deixar de ir para final de ano aí, né? Vou sacrificar uma roupa e tal, sacrificar, enfim, dois lanches em final de semana, já junto uma parte, pago, divido um livro em 5 vezes, enfim, vá montando sua biblioteca, certo? É seu sonho que tá em jogo aí. Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Ô, professor, só na leitura do artigo 222, Beleza. novamente, porque ele fala que é Vamos privativo de para lá. brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Exatamente. Desculpe aí. Só para completar, para não ficar com a informação, né? Que além de Perfeito. brasileiro nato, é brasileiro naturalizado também Naturalizado há há mais mais de de 10 10 anos. anos. Perfeito, muito obrigado, Tamara. Passei aqui que eu nem Nada. vi, bicho. Fui. Tá vendo aí que é bom o cara revisar? Sempre. E com vale na mão, tá de E com novo. VAD na mão. Bom, pessoal. E façam isso sempre, certo? É aquilo que eu digo. Desconfie do cara que tá falando pra vocês. De mim mesmo, que, tipo, eu não tenho nem. Tô cheirando a leite, como diz a história, né? Nessa dinâmica aqui de tentar passar um pouco do que aprender. Certo? Excelente. Sigamos agora, pessoal, para os direitos políticos. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, sempre quando a gente traz um assunto novo aqui, vamos tentar dar um mínimo de conceito, né? Para a gente saber com que estamos trabalhando. Então, é um conjunto de regras que disciplinam o exercício da soberania popular.
Ou seja, a participação do povo